Nessa tarde tão maravilhosa que Deus proporcionou nesse dia. Estou aqui no monte para orar a Deus. Quero dizer que eu estou apresentando a vida de todos vocês aqui no monte para que Deus conceda a vitória. Nessa oportunidade quero falar-lhes sobre a palavra de Deus. Veja bem que como o monte está, veja aí, ó, o monte está realmente sentido por causa da chuva. Não está tendo chuva suficiente, né? Faz tempo que não chove, deu uma chuvinha levinha, mas não é o suficiente. Veja que até mesmo aqui no mato, no monte, as árvores estão com as folhas murchas. Olha aí, ó. Percebe aqui, onde eu estou aqui, ó. Percebe que aqui as folhas das árvores estão murchas, entendeu? Por falta da chuva. Muito bem, eu quero nessa oportunidade para falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero ler na palavra do Senhor nesse dia, aqui no Evangelho de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 14, para nós falar um pouquinho sobre a existência do Verbo Divino. Esse é o tema da nossa palestra, da nossa palavra nessa tarde. Então eu quero ler um versículo aqui e trazer uma palavra sobre a importância, né, da palavra de Deus para nós, e trazer então aqui a pré-existência do Verbo Divino. O versículo que eu irei ler ele é o versículo de número 14, que fala assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui está uma palavra da parte do Senhor. Quero, nessa tarde, falar-lhes sobre um pouco sobre esse assunto. Porque a palavra de Deus, ela é muito gloriosa a nossas vidas, nossos corações, e nós realmente dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Então nós iremos falar um pouquinho sobre esse assunto, a pré-existência do Verbo Divino. O versículo é o versículo 14. Esse versículo também ele faz parte, que fala que Jesus Cristo é o Verbo Divino. Mas aqui está falando também da pré-existência do Verbo Divino. Só muda aqui a pré-existência, mas realmente, se nós for entrar no assunto, o assunto é o mesmo assunto. É porque são duas razões, tem a primeira e tem a segunda razão. Então eu vou falar sobre a primeira razão, que está falando sobre a pré-existência do Verbo Divino. Vamos então começar a entender. Aqui, ó. O apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus. Em João capítulo 1 e o versículo 2, esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. Então o versículo 2 vai falar assim, é o mesmo assunto. Veja bem, eu li o 14, mas vou ler o 2 para você entender também, ó. Ele estava no princípio com Deus. Está entendendo? Ele estava no princípio com Deus. Então, aqui é a existência do Verbo Divino. Então, veja bem. Aqui ele está dizendo a palavra de Deus para nós. E como o versículo de número 2, ele está nos falando sobre o início, né? Está dizendo aqui que ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus é dentro do princípio. Então, veja bem aqui que nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela começa a dizer para nós que ele é aquele que é dentro do princípio, da criação. Então, antes da criação, ou seja, do princípio da criação, antes da criação, Jesus Cristo, ele já existia, ele já era, e ele é antes de todas as coisas. Então, é o versículo 2 que confirma essa palavra. Ele estava no princípio com Deus. Essa é uma das expressões que a Bíblia nos revela, que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, o verbo original grego
é Logos, que é a própria expressão de Deus, sendo Deus Cristo, e o Logo divino é a expressão, a imagem da sua pessoa. Então, aqui é o que a Bíblia está começando a apontar para esse assunto. Agora nós vamos entrar aqui na parte da segunda parte. Eu vou deixar essa primeira parte e vou entrar aqui na segunda parte para nós começar a entender o que eu comecei a falar. Como ele é antes do princípio, porque o apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus, que é o versículo primeiro, entendeu? Então nós iremos para o segundo aqui, ó. O sábio Salomão, inspirado por Deus, fala de Cristo, a sabedoria de Deus personificada e a pré-existência, dizendo: o Senhor me possuiu do princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Entendeu agora? Que a Bíblia está dizendo que Jesus, ele é antes de todas as criação. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Então, a Bíblia está dizendo aí, o que eu acabei de ler, nós iremos confirmar um versículo aqui, para nós começar a entender a resposta do que está falando aqui. Vamos ver um versículo aqui da palavra de Deus. Aqui está ventando, eu tenho um pouco de dificuldade aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá para o nosso assunto. Provérbio 8, 22. Vamos ver o que está escrito aqui. O Provérbio 8, versículo 22. Está escrito assim, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, antes das suas obras. Está vendo? Antes das suas obras. Por isso que a Bíblia está dizendo no cabeçalho que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entendeu? Então Jesus, ele é antes de todas as coisas. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde então, ou seja, desde a eternidade, antes das suas obras. Entendeu aí? Então é o que a Bíblia está revelando para nós aqui. Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele é antes de todas as coisas, antes de todos os começos, antes de tudo que foi criado. Jesus, ele já existia. Jesus é Deus. Vamos lá. Ó, em Colossenses capítulo 1, o versículo 15 a 17, Paulo afirma que Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, invisível e visível, ou que seja visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, e antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Entendeu aí? Então, aqui a Bíblia está dizendo para nós que Jesus é dentro do princípio e que ele subsiste antes de todas as obras, antes de tudo aquilo que foi feito. Inclusive eu tenho um outro vídeo que já fiz, eu mostrando sobre algo sobre Jesus, sobre a sua grandeza e sobre o seu nome, que é mais excelente que todos os nomes, que inclusive sobre os anjos. Ele recebeu um excelente nome. Então também está aí esse vídeo. Então veja bem,
aqui nós estamos vendo o que a Bíblia está dizendo. Nós iremos conferir também esse versículo aqui, para nós confirmar o que a Bíblia está dizendo. Porque você que vai ouvir o vídeo precisa ver o que está dizendo aqui. Vamos então para a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Se confirma o que está falando ali, ó. O qual a imagem de Deus, invisível, por primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visível e invisível, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e é para ele. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo para nós o seguinte, que tudo que sobreexiste, que tudo que foi criado, a Bíblia está dizendo para nós que ela foi criado pelo Senhor Jesus. Jesus, ele é o Criador. Então, a Bíblia está dizendo para nós aqui o seguinte, que Jesus, ele é aquele que a Bíblia nos revela. Tem muitas pessoas que elas talvez tenham dificuldade ou falta de explicação, sabedoria, conhecimento, e acha que Jesus é simplesmente uma pessoa comum, como nós já vi alguém comentar sobre alguma coisa, e que Jesus é simplesmente uma pessoa, digamos assim, semelhante a um homem. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia nos revela aqui que Jesus é Deus. Então, ele sobreexiste desde antes da criação do mundo, antes das obras mais antigas, antes de que tudo que foi criado existisse, porque diz a Bíblia que tudo foi criado por ele. Então, se tudo foi criado por ele, ele existia já antes de todas as obras mais antigas, diz-nos a Bíblia. Então, Jesus, ele é aquele que convém nós entender que ele é o único eterno, o único salvador, o único que pode resgatar a alma do homem, porque ele foi quem criou o homem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia está dizendo na criação. Se você perceber na criação, você vai ver lá, pegar o livro do Gênesis, o primeiro, que vai falar sobre a criação. Você vai ver que existe uma palavra que ela traz para nós, que você vai entender o que Jesus é, o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui para nós que quando foi para fazer o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando a Bíblia está falando essa expressão de palavra, ela está dizendo assim que lá estava o Pai, ela está dizendo lá que estava o Filho, ela está dizendo que lá estava o Espírito Santo. Então, essa é o que a Bíblia nos revela sobre a Trindade, certo? Então, é isso aí. Então, Jesus, ele é desde do princípio, tudo que foi criado, a imagem, visível e invisível, ele é o primogênito de toda a criação, seja, tá vendo? Seja ele principado, seja ele trono, o que está no céu, o que está na terra, o que está no mar, tudo foi criado por Jesus, subsiste por Jesus. Muito bem. Ó, em Hebreus capítulo 13, o versículo de número 8, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entende isso? Jesus Cristo é o mesmo, certo? Ontem, hoje e eternamente. Ontem por quê? Porque a Bíblia está dizendo que ele é desde o princípio, antes da criação de todas as obras mais antigas. E hoje nós temos aqui o conhecimento de que Jesus continua sendo Deus. E a Bíblia diz que Jesus é Deus e ele continuará sendo Deus, porque ele é eterno. Então, é o nosso Deus, ele é eterno. Então, Jesus, ele era o que foi, ele é o que é no presente e ele é o que é no futuro. Ou seja, passado, ele é Deus. Presente, ele é Deus. E na eternidade, ele é Deus. Então, é aqui, a Bíblia está dizendo para nós sobre
um assunto importante que está sendo revelado para nossas vidas. Entendemos que Jesus, ele sempre é aquele que tem para nós o melhor e a salvação da vida do homem. Então aqui está a preexistência do Verbo divino, ou seja, Jesus sempre existiu. Então, essa palavra aí para você que vai ouvir esse vídeo, se talvez alguém tenha alguma dúvida, né? Mas aqui está a Bíblia revelando que Jesus, ele é desde o princípio, desde a criação do mundo. Antes da criação do mundo, Jesus existia. E todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. Vamos confirmar mais um versículo aqui para que você que está ouvindo fique bem atento aí o que a Bíblia está dizendo para nós, certo? Nós iremos confirmar um versículo mais aqui. Vamos aqui para o autor desconhecido. Eu acredito que as pessoas sabem o que significa o autor desconhecido, mas nós iremos falar o que está escrito aqui na palavra de Deus, como a Bíblia está dizendo sobre a preexistência de Jesus Cristo, entendeu? Então nós iremos ver aqui agora o que está sendo revelado para nós. Está aqui, vamos achar aqui, vamos lá, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Não, tá o sentido oposto aqui. Não é 13 e 8. 13 e 8 aos Hebreus. É a confirmação que a Bíblia vai dizer para nós aqui, o que eu acabei de falar para vocês. Está escrito assim, ó. 13 e 8. 13 e 8 aos Hebreus. Está escrito assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus Cristo é o mesmo. Aquele que ele foi no passado, aquele que ele é no presente e aquilo que ele é no futuro, ou seja, na eternidade. Então esse é o que a Bíblia nos fala sobre a pré-existência do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então fica aí essa palavra para você e nós iremos terminar esse vídeo.